2 Coríntios 1, 12 em diante. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa sabedoria, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além das que ledes e bem compreendeis, espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo. E isto escrevi, para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Senhor, fala conosco, ilumina nossa mente e o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Ajuda-me a ser fiel na pregação desta palavra e que a Tua graça aplique as Tuas verdades em nós para vivermos conforme aquilo que deseja que vivamos. Em nome de Jesus, amém. Esta perícope, como nós falamos lá no seminário, esse trecho das Escrituras, apresenta uma situação muito peculiar, uma mudança de planos na vida do apóstolo Paulo. Paulo mudou os planos, ele tinha um propósito, de repente ele mudou esse plano, esse projeto, esse planejamento. E o plano original dele está descrito aqui nos versículos 15 e 16. Ele diz assim: com essa confiança resolvi primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós à Judéia. Qual era o plano original de Paulo? Olha, eu pretendo ir para a Macedônia, mas no caminho eu vou passar para visitar vocês. E depois, quando eu voltar da Macedônia, eu vou passar novamente para vê-los. E vocês vão me encaminhar para a minha jornada rumo
a Judéia. Esse era o plano original. Tranquilo esse plano, já aconteceu com a gente. Quem nunca vivenciou uma situação assim? Eu pretendo ir para uma cidade no litoral, mas no caminho eu vou passar por outra cidade onde mora uma pessoa querida, uma família. Olha, dá uma ligadinha, eu vou passar aí na casa de vocês e depois eu vou para a cidade onde eu vou permanecer. Na volta eu passo de novo, porque talvez eu fique um tempo sem vê-los, né? Antes de retornar para casa. Muito tranquilo, acontece isso conosco, já aconteceu, se não aconteceu, pode acontecer, não é? Em algum momento. Parece que é bobagem, não é? Uma mudança de planos assim, mas isso gerou um constrangimento, principalmente numa época em que os meios de comunicação eram raros e deficientes se compararmos com os meios que nós temos hoje. Eram os meios de comunicação da época, ou seja, ele não teve como avisar direito. Já aconteceu comigo. Eu me lembro que, e não muito tempo atrás, né? Comparado à época de Paulo, há 30 anos atrás, lá na década de 90, eu combinei com uma família que eu iria visitá-los. E a senhora, muito gentil, muito hospitaleira, disse assim: olha, você vai almoçar com a gente. Eu falei, tudo bem, né? E naquele dia eu tive um imprevisto. Eu não tive condições de visitá-los. Nós não tínhamos smartphone, celular. E o telefone fixo deles, eles já haviam me dito, estava com problema. Mesmo assim eu tentei e ninguém atendeu para avisar e eu não fui. Imagina a cara desta família quando nós nos reencontramos na igreja. Eles quase não queriam olhar para mim. Eu fui atrás dela, mil desculpas, aconteceu isso, eu não pude, eu tentei avisá-los, mas não consegui. Percebe o constrangimento? Pois é, algo semelhante aconteceu lá com o apóstolo Paulo. E devido a essa mudança de planos, ele estava sendo considerado um ministro leviano, uma pessoa que não era confiável, que não tinha palavra. E para responder essas acusações, Paulo, para demonstrar que ele não era leviano, Paulo revela qual era a sua conduta, a conduta cuja própria consciência dele testemunhava, como ele se conduzia como cristão. E ele também vai explicar o motivo pelo qual ele não cumpriu o plano original de passar lá em Corinto, antes de ir para a Macedônia e depois, quando ele voltasse da Macedônia. Então vamos ver a conduta do apóstolo Paulo. Veja o verso 12 aí. Porque esta é a nossa glória. É por isso que, ele está falando acerca de si, na verdade, é por isso que eu me alegro, que eu me regozijo. Essa é a minha glória. O testemunho da consciência, o testemunho da nossa consciência. Qual que é o testemunho da consciência de Paulo? De que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Olha o que ele está dizendo. Olha, a forma como eu vivo no relacionamento com vocês e nos demais relacionamentos, como eu vivo no mundo, é assim, é o que a minha consciência testemunha. E de que forma que ele vive? Ele menciona, com base na santidade e sinceridade de Deus. Paulo conhecia Deus, o Deus santo e verdadeiro. Ele andava na presença deste Deus que é santo e verdadeiro. Por isso, na sua vida, a sua maior motivação, o seu maior desejo era reivindicar a santidade e a sinceridade, a verdade de Deus.
ele ficava aborrecido quando ele percebia que a santidade e a sinceridade provenientes de Deus, a santidade e a verdade que pertencem a Deus, era desprezada. Ele ficava aborrecido. Ele não se conformava com isso. E quando eu estava meditando nessas questões, eu me lembrei de Davi, o jovem Davi ainda não era rei, enfrentando o gigante Golias, o gigante filisteu. O que motivou Davi a enfrentar o gigante filisteu? Ele era um jovem, ele era alguém que apacentava as ovelhas do seu pai, alguém que levava os alimentos da sua casa para os seus irmãos na batalha, levava inclusive, diz o texto lá em Samuel, o profeta Samuel, para o comandante da tropa, para que ele permitisse que Davi visitasse os seus irmãos e entregasse a encomenda do pai. E Davi foi entregar a encomenda do pai, e chegando lá, viu essa afronta, o gigante filisteu afrontando o Senhor, afrontando a santidade de Deus, afrontando a verdade de Deus. Ele não se conformou. Olha, ninguém vai fazer nada. Ele se apresentou ao rei Saul: eu vou, mas você é eu vou. Pegou a pedra, pegou a sua funda e lançou a pedra na testa do gigante. O gigante caiu de frente, com a cara no chão, porque Davi não se conformou da santidade de Deus e da verdade de Deus ser desprestigiada. Olha, é assim que eu me conduzo com vocês, e quando eu estou longe, eu vindico a santidade e a sinceridade que são de Deus. Eu não ajo com sabedoria humana, com base na sabedoria humana, é o que ele diz aí, né? Com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana. Qual é a sabedoria humana? Veja aí, o versículo 17 diz assim: ora, determinando isto, não passar mais em Corinto, antes de ir para a Macedônia, eu terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, delibero segundo a carne? Delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim ou não. Quando eu tomo decisões segundo a carne. A sabedoria humana, ela está ligada a tomar decisões segundo a carne. O que é tomar decisões segundo a carne? É tomar decisões segundo os seus próprios interesses. Os nossos interesses são importantes. Quando nós vamos tomar decisão, nós precisamos considerar os nossos interesses, mas não somente os nossos interesses. Quando nós tomamos decisão somente conforme os nossos interesses, nós deliberamos segundo a carne, segundo a natureza humana. Porque a palavra de Deus nos ensina, é só voltar um pouquinho adiante, um pouquinho atrás, melhor dizendo, em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5, Paulo está falando sobre o amor. Paulo diz assim: olha, o amor é paciente, o amor é benigno. Depois ele vai falar no versículo 5, não se conduz de forma inconveniente, não procura os seus interesses. Quem só procura os seus interesses nas suas decisões, não ama. Ao contrário, no capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 24, Paulo diz assim: ninguém busque o seu interesse, sim o de outrem. Mas é só os interesses do próximo que nós vamos buscar? Não. Em Filipenses, falando acerca de Timóteo, comparando Timóteo com outros ministros, Paulo diz assim, que o caráter de Timóteo é provado, né? E ele, ao contrário daqueles que buscam somente o seu próprio interesse, ele busca também aquilo que é de Jesus Cristo. Então, quando nós vamos tomar decisão,
nós temos que considerar a vontade de Deus em relação àquilo que nós vamos decidir. A vontade de Jesus Cristo. Se aquilo que nós vamos decidir é bom para nós, mas é bom para os outros também. Todos esses elementos estão presentes na tomada de decisão. Para nós não deliberarmos segundo a carne e não agirmos segundo a sabedoria humana, que só busca o seu interesse. Essa é a maneira como eu me conduzo. E para finalizar, Paulo usa um argumento muito interessante aqui, né? Ele diz assim, olha, quando o testemunho da minha consciência é agir com santidade e sinceridade de Deus, vindicar, né, na verdade, a santidade e sinceridade de Deus, não agir conforme a sabedoria humana, com base na sabedoria humana, e agir com base na graça divina. E quando a gente interpreta um texto, uma dica, né, que é muito importante, quando a gente interpreta um texto, nós temos que buscar elementos para interpretá-lo dentro do contexto. O contexto, às vezes próximo, ajuda a entender o que ele está dizendo. Paulo, ele diz assim, eu ajo não conforme a sabedoria humana, mas com base na graça. O que é agir com base na graça? Ele fala aqui, ele tem como referência Deus. Deus, quando o homem pecou, Deus prometeu enviar o descendente da mulher, que feriria a cabeça da serpente, que esmagaria Satanás, que seria o Messias, o mediador do pacto da graça. Deus, lá em Gênesis 3, prometeu Jesus Cristo para nós, e cumpriu. A graça foi cumprida, pois Paulo usa esse argumento para dizer, Deus é fiel, eu como seu discípulo procuro ser fiel também. Veja o versículo 18, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo, companheiros de Paulo, eles anunciaram Jesus Cristo aos coríntios. A nossa palavra não foi sim e não, mas sempre houve o sim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas nele tem o sim. Perceba o argumento de Paulo, olha como ele é inteligente. Ele diz assim, olha, assim como Deus é fiel, assim como ele prometeu e cumpriu, eu também, como seu servo, como seu discípulo, a minha palavra também não é sim e não. Eu busco cumprir aquilo que eu falo. Eu busco ser confiável. Se não deu para ir, é porque aconteceu alguma coisa que me impediu. Mas eu ajo conforme na graça. Assim como Deus cumpriu a promessa da graça, eu também procuro cumprir as coisas que eu falo. Esse é o testemunho da consciência de Paulo. Que testemunho maravilhoso! Um homem que tem uma consciência assim, eu tenho certeza, dorme tranquilo. Dorme tranquilo. E mais, ele não para por aí. Ele diz assim, olha, esse negócio de defender a honra de Deus, a sua santidade, a sua verdade, esse negócio de não agir conforme a sabedoria humana, buscando o próprio interesse, mas sim o que é de Jesus, assim o interesse dos outros. Esse negócio de buscar cumprir as promessas não é mérito meu. Olha a humildade do apóstolo Paulo. Não é mérito meu, é fruto da obra de Deus na minha vida. Veja o que ele diz nos versos 21 e 22. Olha que interessante. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Ele que nos confirma, Ele que nos ungiu. Também nos selou e nos deu o penhor do Espírito
em nosso coração. Olha, tudo isso que eu estou expondo para vocês, não é para vocês me louvarem, não é para vocês me valorizarem como alguém diferente, porque eu sou igual a vocês. Se eu faço alguma coisa boa, quem merece a honra e a glória por isso é Deus, porque é Ele que nos confirma em Jesus Cristo, é Ele que nos dá um coração novo para crer em Jesus, é Ele que nos ungiu, nos separou para que nós tivéssemos uma vida consagrada a Ele. É Ele que nos selou, colocou sobre nós a sua estampa, a sua marca, o seu sinal. Ele nos selou com o seu Espírito, e esse Espírito também é o penhor que Ele nos concede, é a garantia que Ele nos concede, de que a obra que Ele começou em nossa vida, Ele vai concluí-la. Louvado seja o nome do nosso Deus. Tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Toda glória seja dada ao nome dEle. Paulo explicou como era a sua conduta e por que ele agia assim. Era a obra de Deus na vida dele. Agora ele vai mostrar o motivo pelo qual ele tinha mudado os seus planos. Veja aí o verso 23. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de que para vos poupar, não tornei a Corinto. Para vos poupar, não tornei a Corinto. Capítulo 2, verso 1. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Em tristeza. Havia uma situação lá, havia um conflito, havia um problema. Ele resolveu não passar naquele momento, porque, como dizem por aí, ia dar ruim. Ia dar ruim, não ia dar certo. Não é? E agora, para a gente compreender o que estava acontecendo, é necessário nós compreendermos um pouco do contexto da escrita de 2 Coríntios. Há um tempo, eu tenho estudado com vocês a segunda carta aos Coríntios, e eu disse que quando houvesse necessidade, nós falaríamos do contexto dessa carta. Agora chegou o momento de nós entendermos um pouco do contexto dessa carta. Nós sabemos que Paulo, ele fundou a igreja de Corinto. Se você quiser conhecer mais detalhes, circunstâncias sobre a fundação da igreja pelo apóstolo Paulo, leia Atos capítulo 18. Paulo fundou a igreja, ele estava na sua terceira viagem missionária, provavelmente em Éfeso, e ele recebeu uma comitiva da igreja de Corinto, que lhe entregou várias perguntas, várias dúvidas. A igreja, ele ficou um bom tempo em Corinto, mas ainda assim ficaram dúvidas sobre o casamento, dúvidas sobre coisas sacrificadas a ídolos, dúvidas sobre dons espirituais, dúvidas sobre a ressurreição. Então o que Paulo faz? Ele escreve uma carta, ele recebeu a comitiva, entendeu o problema e resolveu escrever uma carta para sanar as dúvidas. E ele escreve a primeira carta aos Coríntios. Se você observar lá na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 7, por exemplo, quanto ao que me escrevestes, é bom. Aí ele começa a falar sobre o casamento, não é? Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. Ele vai tirar dúvidas sobre o casamento. No capítulo 8, ele vai dizer assim: no que se refere às coisas sacrificadas, ele vai explicar o pensamento dele. No capítulo 12, a respeito dos dons espirituais, ele vai explicar. E no capítulo 15, questões importantíssimas sobre a ressurreição, ele vai explicar a ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição. Recentemente o reverendo Roy pregou em Atos 15, exatamente sobre a ressurreição. Foi uma dúvida da igreja em relação ao assunto que Paulo escreveu para sanar. Mas, ao que parece, a carta não foi suficiente. E Paulo foi informado que a igreja continuava tendo problemas, os problemas eram mais complexos, e Paulo então resolveu fazer uma visita a essa igreja.
E essa visita não foi bem sucedida. Ou seja, Paulo foi firme, como sempre foi, falando a verdade. Mas o pessoal reagiu, aí estabeleceu-se o conflito. E é isso que ele fala no capítulo 2, aqui no início do capítulo 2. Ele fala, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim, deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco. Ele já tinha ido anteriormente. Eu não vou voltar agora, em tristeza. Então ele passou por lá, popularmente, né? O bicho pegou, deu ruim, de novo, e ele foi embora. Aí gerou esse clima, né? Mas ele resolveu escrever uma outra carta. Veja aí o verso 4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que consagro a vocês. Ele escreveu uma carta, e essa carta, a semelhança do que ele havia feito quando estava presente, ele continuou sendo firme, falando a verdade, mostrando aquilo que estava errado na igreja. Hoje não dá tempo da gente entrar nesses detalhes. Ele foi firme, e essa carta foi considerada uma carta severa. Os intérpretes consideram essa carta severa, uma carta dura, uma carta firme, falando aquilo que era verdade. E é assim, quando a gente disciplina o nosso filho, por mais que a gente perceba a nossa filha, por mais que a gente perceba que seja necessário, como é que a gente fica? Eu fico arrasado, ficava arrasado quando eu disciplinava as minhas filhas. Ficava arrasado, ficava triste. Paulo ficou triste com a situação. Paulo ficou angustiado. Ele chegou lá na Macedônia e estava angustiado. Ele não tinha paz. Até que o mensageiro dele, o seu companheiro, Tito, chegou, trazendo informações da situação da igreja. Veja isso lá no capítulo 7. É muito interessante a gente compreender esse contexto. Olha o capítulo 7, verso 5. Olha o que diz o texto. É tudo que eu estou lhes dizendo. Diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Ele estava preocupado com a situação. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Só para a gente recordar, ele fundou a igreja tinha dúvidas, ele escreveu para a igreja para resolver as dúvidas, não foi suficiente, ele compareceu lá na igreja, essa visita foi ruim, gerou conflito, tristeza, ele escreveu de novo. Essa carta severa não está na Bíblia, viu? Você deve estar se perguntando, mas cadê essa carta, né? Essa carta dura, não está no cânon bíblico, entre as cartas que Deus inspirou a igreja por meio do seu Espírito para que nós as recebêssemos. Essa carta severa não está. Ele escreveu essa carta severa, ficou preocupado, e agora? O que vai acontecer? Aí, ele está lá na Macedônia preocupado, aí diz o verso 6 do capítulo 7, porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos, Tito falando para ele, a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Porquanto ainda que vos tenha contristado com aquela carta dura, ainda que eu tenha deixado vocês tristes com aquela carta, não me arrependo. Aí ele diz no verso 9, agora me alegro, não porque vocês foram contristados, não porque vocês ficaram tristes, mas porque foram contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofra. A igreja se arrependeu, a igreja mudou a sua postura, e Tito foi informar isso para ele, e com base nisso, Paulo agora escreve essa carta, que nós temos, a segunda, né, aos Coríntios, que é uma carta em que ele defende a integridade do seu ministério, entre outras coisas,
e a gente vai, se Deus quiser, seguir nessa carta, né? A gente vai estudar muita coisa sobre ela, mas entre outras coisas ele defende a integridade do seu ministério, de que ele não era um homem leviano. Sabe, meus irmãos, então ficou claro, né? Paulo não voltou para Corinto, não porque ele era leviano, mas porque ele quis poupar a igreja. Ele estava triste, a igreja estava triste, para que essa tristeza não aumentasse, e aquilo que seria motivo de alegria, encontrar-se com eles, se tornasse motivo de maior peso ainda. Sabe, irmãos, irmãs, quando eu olho para todo esse enredo, eu enxergo a história da nossa vida. A nossa vida é assim, ela é marcada por tristezas, por dúvidas, por problemas, por mudanças de plano, ou mudanças de planos, quantas vezes? Por conflitos de relacionamento, retomada de relacionamento, outras vezes não conseguimos mais retomar o relacionamento. A nossa vida é marcada por essas questões. E eu quero encerrar dizendo para mim e para vocês, nós vamos continuar enfrentando essas vicissitudes. São as vicissitudes da nossa vida. Mas eu só desejo, a minha oração é que Deus nos dê uma consciência tranquila de pessoas, de homens, mulheres, jovens, que na sua vida vindicam a santidade e a verdade de Deus. Tem como motivação de existência reivindicar a santidade e a verdade de Deus. Não ficarem incomodados, indignados, quando a santidade e a verdade de Deus for manchada, for maculada. Às vezes a gente não vai conseguir fazer nada, mas não, internamente nós não vamos aceitar, porque a gente anda na presença de um Deus que é santo e verdadeiro. Nós temos que ter essa consciência, a consciência de que nós não vivemos conforme a sabedoria humana, buscando somente os nossos interesses. Nossos interesses são importantes também. Há pessoas que se anulam, não é essa a proposta bíblica. A proposta bíblica é respeitar os nossos interesses também, mas respeitar os interesses dos outros, e sobre tudo isso, buscar o interesse de Cristo, o interesse de Deus, e buscarmos ser consistentes, né? Assim como Deus é fiel, pedir também que Ele nos ajude a cumprir aquilo que nós prometemos. E quando houver problema, não for possível cumprir, sempre haverá um motivo razoável, suficiente para isso, né? E para finalizar, quando nós agirmos desta maneira, vindicando a santidade, tendo como motivação a santidade e a verdade de Deus, não vivendo com base na sabedoria humana, mas sim com base na graça, cumprindo a nossa palavra, nós não nos esquecermos jamais. Isso vem de Deus. Nós não somos bons, não somos nós que somos bons, é Deus. Vem dele isso, é para ele isso. Glórias ao nome dele. Por isso, amém.